Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite. Começa agora o nosso vídeo da parte da tarde para a gente dar ênfase às principais notícias deste sabadão aí. Muito calor no Rio de Janeiro, mas sem folga aí para os jogadores do Vasco da Gama. Hoje, mais um dia, o Maurício Barbieri pegou pesado nos treinamentos. E a gente tem novidades para passar para vocês também com relação ao mercado da bola. Hoje foi um dia de anúncio aí no Vasco da Gama. O Vasco anuncia o 12º reforço para a temporada de 2023. E olha, tem mais jogadores aí engatilhados. Você está feliz? Fique muito mais feliz, porque há coisas importantes acontecendo aí com relação à meia, isso mesmo, com relação a volante e o atacante de lado de campo. A gente vai falar tudo aqui, sem maquiagem, sem sacanagem, respeitando você, torcedor Cruz Maltino. Bem, você que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, principalmente você que está chegando pela primeira vez aqui, que ainda não conhece o nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o treinamento de hoje, né? O Maurício Barbieri treinou muito o Vasco da Gama, que tem um jogo que pode ser o jogo da classificação, o jogo que vai colocar o Vasco da Gama aí nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco já está ali no objetivo, que é o G4, e é o seguinte, né? Hoje a gente tomou conhecimento que a gente pode ter um desfalque importante aí. Se trata de Lucas Piton. Piton está aí com uma gastroenterite e é dúvida para o jogo de segunda-feira frente à equipe do Boa Vista. No entanto, a gente tem notícias aí muito boas para passar para vocês. Houveram aí no plural, né, notícias importantes vinda do departamento médico com relação a Robson Bambu, Figueiredo e Marlon Gomes, tá? Ambos jogadores aí devem estar relacionados para o jogo do dia 5 de março contra a equipe do Flamengo. O Vasco que aguarda aí também a documentação aí de Manuel Capasso para que ele possa conseguir aí o visto de trabalho e finalmente ser registrado no Pira. E o seguinte, a gente fala aqui sobre o anúncio importantíssimo. Hoje o Vasco da Gama anunciou o 12º reforço para a temporada de 2023. Muitas pessoas aí falando que o atleta é refúgio, mas jogou muita bola lá no Juventude, jogador que é contratado junto à equipe aí do Atlético Mineiro, que é o Paulo Henrique. Paulo Henrique hoje vestiu a camisa do Vasco, o Vasco aí que vai ganhar ainda uma porcentagem aí de 10% aí por ser vitrine, caso o Atlético Mineiro venha negociar o atleta futuramente. O Vasco tem a opção aí, após o empréstimo que termina em dezembro, de comprá-lo, se assim for. Bom, sobre a situação aí de mais reforços, a gente está muito próximo de anunciar o Andrei, certo? A situação do Andrei está nas mãos do Vasco da Gama, está na mão da 777 Partners. A única coisa que falta para o anúncio é a parcela lá referente aos 30% a qual o Andrei tem direito, que deverá ser quitada na próxima segunda-feira, certo? Isto acontecendo, o Andrei será jogador do Vasco da Gama até o meio do ano. Muito importante essa contratação,
Não importa se o Andrei vai jogar 15, 20 jogos com a camisa do Vasco, o que importa aí é que o Andrei, chegando aqui no Vasco, retornando, vai ajudar muito o time, tá? E o Chelsea vai pagar parte aí do salário do jogador. Então, olha, mamão com açúcar, a gente espera que a 777 Partners resolva esta situação aí até segunda-feira, né? Bom, meus amigos, ainda falando aqui sobre a situação aqui de reforços, tá? Muitas pessoas me perguntando sobre a situação aí do Lelê, porque o Flamengo, o Fluminense, outros clubes do Brasil têm interesse aí no jogador. É o seguinte, o Vasco só vai sacramentar essa negociação após o campeonato estadual. O Vasco da Gama está olhando aí para o mercado outras alternativas, como o mercado argentino. Todos nós sabemos aí que o Vasco da Gama quer o Riteg, jogador lá do Tigres, que pertence aí ao Boca Juniors. O Vasco vai com força para poder contar com esse jogador. O Vasco vê outras soluções aí no mercado argentino, como a situação do Diego Valois, que a gente tem uma novidade para passar para vocês, porque não quis atuar hoje. Hoje há um jogo entre Talheres e Platense. O jogador está forçando muito a barra aí para poder sair lá do Talheres, certo? E o jogador preferiu ficar no banco hoje. Então a situação está insustentável. E sobre o camisa 10, outra notícia vinda lá da Argentina, tá? É que o Vasco negocia assim com o Matias Rojas, camisa 10 aí do Racing. Isso mesmo. O presidente aí do Racing, o Vitor Blanco, ele está entre a cruz e a espada. Por quê? O jogador ele tem interesse de atuar aqui no Brasil. Só que, né, o contrato dele termina agora no mês de junho. Então, ou negocia agora ou o jogador vai sair de graça, porque ele não tem a intenção de renovar lá com o clube na Argentina, que é o Racing. Belíssimo jogador, Matias Rojas, né? E o Vasco negocia aí. O empresário gostou da proposta do Vasco, o atleta também, o interesse antigo aí do Vasco da Gama, e o Vasco agora tenta chegar no denominador comum junto ao Racing, certo? Se não for negociado agora, chega de graça aí para o Vasco. O Racing não tem muita opção. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!